Oi, pessoal. Esses dias tem muita gente me perguntando o que significa ser fascista. O que significa fascismo? O que significa essa bandeira que tanta gente está colocando, que é o antifascismo? Então, eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês o que vem a ser o fascismo, tá? E para ajudar também o pessoal do nono ano que vai ter esse conteúdo agora na apostila 2. Então, vamos lá. O que significa ser fascista? O que é o fascismo? O que é o fascismo? O fascismo, esse termo apareceu pela primeira vez no início do século XX, tá? Com o ditador italiano Benito Mussolini, Duce. Fácil, vem da palavra, vem do latim fácil, que significa feixe. Ele dizia o seguinte: se você pegar um bambu sozinho, ele quebra. E se você juntar um fácil de bambu, um feixe de bambu, ele quebra? Não. Então, o fascismo representava a união dos italianos em vários feixes de bambu e comandados por esse Machado, que seria o líder, tá? O que levou a esse governo fascista no poder? A crise de 1929 e o pós-Primeira Guerra Mundial, tá bom? Em um período de crise econômica, crise social, os italianos, eles começaram a ver o outro como culpado. E surgiu um líder dizendo que tirariam eles da crise, que eles eram ótimos, que o culpado era sempre o outro e que a partir de então, a partir do governo deles, eles superariam essa crise e se tornariam o melhor país de todos. O fascismo surgiu na Itália e depois se espalhou por vários lugares do mundo. Portugal, Espanha, Brasil, com Plínio Salgado e Ação Integralista, e até no governo ditatorial de Vargas durante o Estado Novo, e também na Alemanha com o nazismo, que é uma vertente ainda mais extrema do fascismo, tá? É difícil definir um governo fascista, porque foram vários governos, cada um com características únicas, mas todos eles, todo governo fascista tem as seguintes características. Primeira, eles são totalitários e cultuam o líder. O que significa ser totalitário? O líder tem o poder total. Ele é considerado um mito. Ele é considerado um salvador pela população. Eles seguem esse líder de olhos vendados. O que o líder falou tá certo, tá? Eles são ultranacionalistas e ao mesmo tempo xenofóbicos. Ultranacionalismo é o amor exacerbado à nação. Eles vestem a camisa da nação, vestem a camisa daquele líder e são cegos. Eles acham que todo problema que existe na nação não é culpa deles, é culpa do outro, do estrangeiro, tá? Vamos usar exemplos contemporâneos. Lá nos Estados Unidos, aquele muro que está sendo feito pelo Trump para evitar a entrada dos estrangeiros. Ou também na Espanha. A questão aqui no Brasil, que a raiva que as pessoas têm dos bolivianos, dos venezuelanos e até dos próprios brasileiros, no caso os nordestinos aqui na região sudeste, que são vistos como problema, tá? Então eles são ultranacionalistas, eles amam exageradamente o país e odeiam ao estrangeiro, considerado culpado por todos os problemas. Militaristas, eles amam a arma, amam a guerra, desde pequenos eles são ensinados a odiar, tá? As crianças, para vocês terem noção, brigavam para poder participar de uma guerra e defender o seu país, defender o seu líder. Quem participava da guerra era considerado um herói. As pessoas amavam o país, amavam o líder, porque tudo o que era de ruim, tudo que era negativo, era censurado. A imprensa e os meios de comunicação, eles eram considerados inimigos, tá? Só eram noticiadas o que podia ser noticiado, coisas positivas, benéficas ao governo. Tudo que era contrário era cortado. E essas pessoas que tinham a coragem de divulgar notícias contrárias a esse governo, na maioria das vezes elas eram punidas. Então, por que amavam tanto ao seu país, amavam tanto ao seu líder? Porque havia uma lavagem cerebral. Essas pessoas só liam, só ouviam, só assistiam o que o líder ele deixava, tá? Então, eles só viam coisas positivas, porque as negativas eram escondidas. Anticomunistas. Todos esses governos, todos esses governantes, eles justificavam a sua continuidade no poder
como necessária, porque eles combateriam o maior mal do período, que era o comunismo. No caso do Hitler, ainda ele dizia que os judeus eles eram comunistas, e eles criaram o comunismo, que o comunismo era uma ameaça judaica para dominar o mundo. Então, todos esses governos eles eram anticomunistas, eles consideravam o comunismo o maior mal do período que deveria ser combatido, e por isso que eles deveriam continuar lá, para evitar o comunismo. Então, pessoal, essas são algumas características desses governos que estão presentes também na atualidade. Vamos lembrar que esses governos fascistas surgiram num período de crise econômica, crise social, crise política, como o que nós estamos vivendo hoje. E o fascismo é um sistema político que odeia o diferente, que odeia o outro, que odeia a democracia, que odeia toda forma de liberdade. Então, ser antifascista é ser contra esse sistema ditatorial, é ser contra o militarismo, é ser contra a desigualdade. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos, até a próxima.